Olá, tudo bem? Meu nome é Lucy Uai, sou advogada e contadora e este é o 5º vídeo sobre a série de Imposto de Renda Pessoa Física. No vídeo de hoje vamos falar sobre a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Rendimentos isentos e não tributáveis referem-se a valores sobre os quais não há incidência de imposto de renda. Para inserir um rendimento, clique em Novo, selecione o tipo de rendimento, selecione se o tipo de beneficiário é o titular ou o seu dependente, indique o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e o valor do rendimento. Uma vez preenchidos os campos da aba de rendimentos, o programa faz o somatório dos valores por tipo de rendimento, transportando os valores para abas de totais da ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. O primeiro item da tabela de rendimentos isentos e não tributáveis refere-se a recebimento de bolsa de estudo e de pesquisa, quando recebida exclusivamente para proceder tais atividades, desde que o resultado dessas atividades não representem vantagem para o doador, que é quem está dando a bolsa, e não caracterize também contra a prestação de serviços. O segundo item da tabela refere-se à bolsa de estudo e de pesquisa recebida por servidores públicos de educação profissional, científica e de tecnologia que participem das atividades do Pronatec. O terceiro item da tabela refere-se a valor recebido a título de benefício pago por entidade de previdência privada em parcela única, por força de morte ou invalidez de participante. O quarto item da tabela deve ser preenchido em caso de recebimento dos seguintes itens: indenização por acidente de trabalho, verbas especiais indenizatórias pagas em decorrência de programa de demissão voluntária, PDV, indenização e aviso prévio não trabalhado, pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho assalariado, até o limite garantido pela lei trabalhista, ou por dissídio coletivo, ou por convenção homologada pela Justiça do Trabalho. Não se enquadram no conceito de verbas especiais indenizatórias em caso de adesão ao PDV, aquelas verbas rescisórias previstas pela legislação do trabalho, valores recebidos em função de direitos adquiridos anteriormente à adesão do PDV, como, por exemplo, resgate de previdência em virtude do desligamento do plano de previdência. O quinto item da tabela refere-se a ganho de capital na venda de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, vendidos no mesmo mês, de valor total de venda até R$20 mil, para ações vendidas no mercado balcão, que é o ambiente fora da Bolsa de Valores, e R$35 mil nos demais casos. Se o contribuinte preencher o demonstrativo de ganho de capital, o programa calcula e transporta o rendimento isento diretamente. Se não preencher o programa, o contribuinte tem que efetuar os cálculos à parte, informando o valor do rendimento isento e não tributável no campo de valor informado pelo contribuinte. O valor do ganho de capital isento refere-se à diferença entre o valor da venda e o custo da aquisição do bem. Novamente, para fins de isenção, o valor da venda no mês dos bens e direitos da mesma natureza não deve ultrapassar a R$20 mil no caso de venda de ações fora de Bolsa de Valores e R$35 mil nos demais casos. O sexto item da tabela refere-se a resultado positivo, que é o valor da venda menos o custo de aquisição constante da última declaração, adicionando-se aí as parcelas pagas no ano, sobre a venda do único imóvel, desde que essa venda seja inferior a R$440 mil e o seu titular não tenha realizado outra venda de imóvel nos últimos 5 anos. Da mesma forma, se o ganho de capital for inserido no programa de ganho de capital, pode ser feito o transporte pelo programa, onde o valor será inserido no campo valor transportado pelo programa. Não preenchido o demonstrativo, o contribuinte deve efetuar os cálculos à parte e informar o ganho de capital, que é o resultado positivo do valor da venda menos o custo da aquisição, no campo de valor informado pelo contribuinte. O sétimo item refere-se a ganho de capital na venda de imóveis residenciais
no prazo de 180 dias contados da data da celebração do contrato e desde que seja aplicado o produto da venda na aquisição de imóvel residencial localizado no Brasil neste prazo. Da mesma forma, este valor pode ser transportado pelo programa de ganhos de capitais ou ser informado pelo próprio contribuinte. O 8º item refere-se a ganho de capital na venda de moeda estrangeira mantida em espécie, cujo total de vendas no ano não tenha sido superior a $5.000. Se o valor da moeda estrangeira não for em dólares norte-americanos, estes devem ser convertidos em dólares norte-americanos na data de cada venda. O 9º item refere-se a lucros e dividendos recebidos ou distribuídos a titular, sócio ou acionista de pessoa jurídica, exceto por empresa do Simples. Este valor deve ser precedido de informe na DIF da pessoa jurídica, contendo como beneficiário sócio ou acionista. Na DIF deve ser informado o lucro ou dividendo distribuído, classificado também como rendimento isento ou não tributável. O 11º item refere-se à pensão ou aposentadoria recebido por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente de serviço. Devem ser informados os rendimentos de aposentadoria motivadas por acidente de serviço ou moléstia profissional. Também as aposentadorias recebidas por portadores de moléstia grave, incluindo-se paralisia incapacitante, alienação mental, cardiopatia grave, entre outras doenças, comprovadas todas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial. No caso de isenção por moléstia grave, ela incide a partir do mês da concessão da aposentadoria, se a doença for pré-existente ou se a aposentadoria foi motivada por ela, ou da data em que a doença foi contraída, se o laudo foi emitido após a concessão da aposentadoria, devendo aí o laudo constar essa data, ou da data da emissão do laudo que reconhecer a moléstia, se emitida após a concessão da aposentadoria, e no laudo não conste a data do início da doença. Se a doença for passível de controle, a isenção restringe-se ao prazo de validade fixado no laudo médico. O 12º item de rendimento isento e não tributável refere-se a rendimentos de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio imobiliário, que tem as siglas LCA e LCI, certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliário, que tem as siglas CRA e CRI. O 13º item refere-se a rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante do Simples Nacional, exceto os rendimentos recebidos de prolabore. O valor da isenção está limitado ao que seria apurado na presunção de imposto de renda à pessoa jurídica na modalidade de lucro presumido. Porém, esta limitação não se aplica se a pessoa jurídica mantiver escrituração contábil completa e apurar lucro acima do limite que acabei de falar. O 14º item refere-se a transferências patrimoniais, doações e herança. Este item refere-se exclusivamente para transferência por herança e doação, devendo ser informado o valor do bem constante na última declaração do doador, que é a pessoa que faz a doação, ou da declaração de espólio, se for por herança. Os valores recebidos em valor superior ao constante da declaração deve ser tributado o ganho de capital, que é a diferença entre o valor declarado e o valor transferido. O 15º item não aparece na relação de rendimentos isentos e não tributáveis. Vamos diretamente ao 16º item, que é o IR de anos calendários anteriores, compensados judicialmente neste ano calendário. O 17º item refere-se a 75% dos rendimentos de trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores de autarquia ou repartições do governo brasileiro no exterior, convertidos em reais. No 18º item, devem ser informados os valores que, como sócio acionista da empresa, recebeu a título de bonificações em ações por força de incorporação de reserva de lucro em capital da empresa, conforme comprovante fornecido pela empresa. O 19º item é exclusivo para transferências patrimoniais derivadas de meação e dissolução da sociedade conjugal. Deve ser informado o valor do bem constante na última declaração.
Os valores recebidos em valor superior ao da última declaração deve ser tributado o ganho de capital, que é a diferença entre o valor declarado e o valor transferido. No 20º item, devem ser informados os ganhos líquidos em ações negociadas à vista em bolsa de valores, cujo valor de venda mensal seja até o limite de R$20 mil por conjunto de ações. O limite de isenção não se aplica às operações de day trade, negociação de cotas de fundo de investimento em índice de ações, resgate de cotas de fundos ou clube de investimentos em ações, venda de ações em operação de exercícios de opções e no vencimento ou liquidação antecipada de contrato a termo. O 21º item refere-se a ganhos líquidos em operações com ouro como ativo financeiro, nas vendas realizadas até R$20 mil em cada mês. O 22º item não consta também da relação de rendimentos isentos e não tributáveis. Vamos diretamente ao 23º item. No 23º item deve ser informado o rendimento bruto, até no máximo de 90% do rendimento bruto do contribuinte, da prestação de serviços decorrentes do transporte de carga e com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e etc. Este valor não é considerado como acréscimo patrimonial, pois considera-se como valor consumido. O 24º item deve ser informado o valor do rendimento bruto, limitado até 40% deste rendimento, por prestação de serviços decorrentes de transporte de passageiros. Este valor também não é considerado como acréscimo patrimonial, pois considera-se como valor consumido. O 25º item deve ser informada a restituição do imposto de renda de anos calendários anteriores ao da declaração. O 26º item é o campo Outros. Neste item podem ser informados os valores recebidos a título de PIS/PASEP, seguro-desemprego e outros auxílios pagos pela Previdência Oficial, como, por exemplo, o auxílio-doença. O rendimento recebido em virtude de sinistro, furto ou roubo de bem segurado também pode ser informado nesse campo Outros. Esse valor deve ser informado pela diferença entre o valor recebido do seguro menos o valor da aquisição. Também outros rendimentos isentos ou não tributáveis previstos legalmente e não relacionados podem ser informados neste campo. E por hoje é só. Obrigada pela audiência, pela paciência. Se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Na descrição do vídeo tem o nosso Instagram para você tirar todas as suas dúvidas. Tchau!